Olá! Já parou para pensar que a chave para um sistema de justiça mais justo poderia ser um simples questionário de 10 minutos? Parece até ficção, né? Mas hoje a gente vai mergulhar num estudo fascinante de Londres que investigou exatamente isso. E olha, os resultados são realmente surpreendentes. Pois é, a ideia é exatamente essa: a possibilidade de que uma ferramenta rápida, um questionário, possa mudar de verdade o rumo do primeiro contato de alguém com o sistema de justiça, que é talvez o momento mais crítico de todos, a hora da prisão. Mas para a gente entender de verdade o poder de uma solução assim, tão simples, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. E ele é grande, é enorme e muitas vezes invisível. Superrepresentação de pessoas neurodivergentes no sistema de justiça. O que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que a chance de encontrar pessoas com TDAH ou autismo dentro de uma prisão é muito, mas muito maior do que na população em geral. E o mais preocupante é que, para muita gente, o primeiro contato com um possível diagnóstico não acontece num consultório médico, acontece atrás das grades. Agora, dê uma olhada nesses números. Eles falam por si só, né? A diferença entre a população geral e a população carcerária não é pequena, é um abismo. A gente está falando de uma realidade em que o sistema de justiça pode estar lidando, sem saber, com uma crise de saúde neurológica silenciosa e sem diagnóstico. E aqui está o pulo do gato. Traços que são centrais na neurodiversidade podem ser completamente mal interpretados. Sabe, impulsividade pode ser vista como agressão. Uma dificuldade na comunicação social pode ser confundida com desafio à autoridade, e isso pode criar um ciclo de conflitos e até de criminalização que talvez pudesse ser evitado. E é exatamente nesse cenário de possíveis mal-entendidos que a nossa análise nos leva para Londres, onde alguns pesquisadores resolveram testar na prática uma ideia simples, mas com um potencial assim revolucionário. O estudo, que foi publicado na revista Criminal Behavior and Mental Health, foi direto na fonte do problema. Os pesquisadores entraram no centro de detenção da polícia de Londres para responder a uma pergunta bem direta. O que aconteceria se a gente tentasse identificar esses traços neurodivergentes logo ali, no exato momento da prisão? E o mais interessante do método foi a simplicidade. Não era um laboratório cheio de equipamentos, nada disso. A própria equipe da polícia, no meio daquela rotina agitada de um centro de detenção, aplicou os questionários. Isso mostra que não é só uma ideia teórica, sabe? É algo que pode ser feito no mundo real. Então, ok, os questionários foram aplicados, os dados foram coletados, e o que será que eles encontraram? Se preparem, porque os números que vêm agora são realmente impressionantes. Pensem aí um pouco. Com base no que a gente já conversou, qual seria um número que já chamaria a atenção? 20%? Talvez 30%? 50%. Metade. É isso mesmo, metade dos detidos que não tinham um diagnóstico anterior apresentou traços super consistentes com TDAH. É um número, assim, espantoso, que sugere que uma população enorme e não diagnosticada está entrando em contato com a lei todos os dias. E o TDAH foi só uma parte da história. Os pesquisadores também foram atrás da prevalência de traços que são associados ao espectro do autismo. O resultado aqui foi de 5%. Pode não parecer tão chocante quanto os 50% do TDAH, mas vamos lembrar, na população geral, esse número fica entre 1% e 2%. Ou seja, ainda estamos falando de uma taxa de 2 a 5 vezes maior. A tendência, infelizmente, se confirma. Mas a descoberta talvez mais surpreendente de todas veio quando os pesquisadores começaram a cruzar os dados da triagem com o motivo da prisão. Ali, eles encontraram uma conexão, uma conexão incrivelmente forte com um tipo bem específico de crime. Eles perceberam que uma categoria de crime em particular tinha uma ligação totalmente desproporcional com traços de TDAH. E o gráfico que a gente vai ver agora mostra isso de um jeito que não deixa a menor dúvida. Olhem só para este gráfico. A história visual é muito clara, muito imediata. Em crimes relacionados a drogas, a incidência de traços de TDAH simplesmente dispara, supera de longe todas as outras categorias, como roubo, violência ou desordem pública. Para colocar em um número só, quase 60% das pessoas presas por delitos ligados a drogas mostraram fortes indicativos de TDAH. Essa é uma correlação muito poderosa que levanta várias questões sobre automedicação, impulsividade e o ciclo vicioso que isso pode criar. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Agora que a gente sabe que é possível identificar esses traços de forma rápida logo no comecinho do processo, a grande questão é, tá, e daí? Por que isso é tão importante?
A resposta é tão simples quanto prática. O processo todo levou uns 10, 12 minutos. Foi feito pela equipe que já estava lá, sem atrapalhar a rotina. É o exemplo perfeito de uma solução de baixo custo, mas com um potencial de retorno para a sociedade que é gigantesco. E os benefícios se espalham por todo o sistema. É como uma cascata. Para a polícia, é a chance de entender melhor o comportamento de alguém e evitar que uma situação simples se torne um problema maior. Para o sistema judicial, é informação crucial para tomar decisões mais justas. E para a própria pessoa, pode ser o primeiro passo para finalmente conseguir ajuda e quebrar um ciclo de criminalidade. E, como os próprios autores do estudo concluem, a ideia aqui não é criar desculpas para o crime. Longe disso. É sobre entender os fatores que contribuem para ele, para a gente conseguir construir um sistema de justiça que não seja só mais justo, mas também mais eficaz e mais humano. E assim, a pergunta final fica no ar. Se um estudo como esse nos mostra que é possível e é prático identificar essa crise oculta, o que nos impede de transformar essa possibilidade em realidade em todos os lugares? As ferramentas, como vimos, já existem. A questão agora parece ser de vontade. Muito obrigada pela companhia nessa análise e até a próxima.